Disseram pra mim que o amor da minha vida já tinha morrido, mesmo com o coração dela ainda batendo ali na minha frente. Queriam que eu puxasse o fio da tomada, como se a vida da minha Rosinha fosse uma lâmpada velha que não servia mais pra nada e só tava gastando luz. O doutor me olhou com aqueles olhos frios de quem já viu muita morte e não sente mais o peso da alma de ninguém e disse: Zé, ela não volta mais, o cérebro desligou, é só a máquina que tá fazendo o serviço. Mas como é que eu ia aceitar uma coisa dessas, se a mão dela ainda tava quentinha na minha? Meu filho, um pingo de gente que nem nome tinha direito ainda, tava no meu colo soltando um choro miúdo, um choro que parecia que tava chamando a mãe. Eu sou o homem da terra, entendo de semente que demora a brotar e de chuva que tarda mas sempre vem. Mas ali, naquele quarto branco de hospital que cheirava a remédio e fim de linha, eu me senti o menor dos homens. A Rosinha tava serena, parecia que tava só descansando de um dia pesado na roça, mas os canos e os bips das máquinas gritavam que ela tava indo embora. Desliga, Zé, libera ela, eles insistiam. Mas como é que eu desligo o sol da minha vida? Como é que eu explico pra esse menino que a mãe dele virou silêncio antes mesmo dele conhecer o cheiro dela? Apertei meu filho contra o peito, senti o coraçãozinho dele batendo rápido e jurei que enquanto houvesse um sopro, eu não ia soltar a mão dela. O mundo podia dizer que era o fim, mas pra mim a luta tava só começando. Meus amigos, a dor que eu carrego no peito é pesada, mas saber que vocês estão aqui do meu lado me dá um sopro de esperança. Se a minha luta tocou o seu coração, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para não me deixar sozinho nessa caminhada. Mas me diga uma coisa, de qual pedaço desse Brasil você está ouvindo a minha história? Escreve aqui embaixo porque o seu comentário pode aparecer no nosso próximo vídeo. Sua palavra de conforto é o que me mantém de pé. A nossa história não começou nesse quarto de hospital com cheiro de desinfetante e o barulho seco dessas máquinas. Ela começou debaixo do sol quente, na poeira da estrada onde eu e Rosinha juramos amor eterno. O nosso casamento foi simples, coisa de gente da terra, com o povo da vila celebrando a união de dois jovens que não tinham luxo, mas transbordavam esperança. Eu trabalhava de sol a sol na roça, batendo enxada e plantando o sustento, enquanto ela cuidava do nosso cantinho. Rosinha era o meu porto seguro. Quando eu voltava exausto, o sorriso dela e o cheiro do café fresco na mesa faziam todo o cansaço sumir. A notícia da gravidez foi o dia mais feliz da minha vida. A gente chorou de alegria, fazendo planos para o quartinho, sonhando com os passos de um menino correndo pelo terreiro. Mas a felicidade nem sempre é bem-vinda por todos. A irmã da Rosinha, que sempre nutriu um sentimento escondido por mim e nunca aceitou a nossa união, olhava para a barriga da própria irmã com um amargor que gelava a alma. O que era para ser um tempo de paz virou agonia. Rosinha começou a sentir um cansaço estranho, uma fraqueza que não passava com descanso. No médico, o veredito veio como um raio, uma gravidez de risco extremo. O doutor foi claro: para você se salvar, Rosinha, a gente pode ter que interromper, mas ela, com aquela força que só as mães têm, segurou a minha mão e disse que o nosso filho viria ao mundo. Custasse o que custasse. Ela escolheu a vida dele em vez da dela, sem hesitar um segundo sequer. Os dias que antecederam aquele silêncio branco do hospital foram os mais longos da minha vida, carregados de um cansaço que não vinha só dos braços, mas da alma. A nossa casinha, que antes era cheia de riso e do cheiro de bolo de milho, agora cheirava a ervas de infusão e a medo. Rosinha estava cada dia mais pálida, uma sombra da mulher vibrante que corria pelo terreiro. Eu me desdobrava, acordava antes do sol pensar em nascer, ia para o eito, batia a enxada com o coração batendo fora do peito, sempre de ouvido atento a qualquer grito ou chamado que viesse lá de cima. Voltava no meio da manhã para ver se ela tinha conseguido comer a canja, para ajeitar os travesseiros e massagear os pés dela, que estavam inchados como pão que cresce demais. Eu dizia: aguenta firme, minha flor, que o nosso herdeiro tá chegando. Ela sorria, mas era um sorriso fraco de quem carrega o mundo nas costas sem reclamar. Mas a maldade, meus amigos, ela não dorme e não tem piedade de quem já está no chão. Foi numa tarde de mormaço pesado que a Ritinha, irmã da Rosa, resolveu aparecer. Ela nunca engoliu o nosso amor. Sempre achou que eu era pouco para a irmã dela e que a Rosa merecia um doutor da cidade. Ritinha entrou na casa como quem entra num velório, com aquele olhar de julgamento que secava até pimenteira. Ela sentou na beira da cama da Rosa e, em vez de uma palavra de carinho, soltou o veneno.
Olha só o seu estado, Rosa. Tá amarela, definhando. Tudo por causa dessa teimosia de querer parir no meio desse mato, com esse homem que só te dá trabalho. A Rosa tentava defender. Dizia que eu era o melhor marido do mundo, mas a Ritinha não parava. Se esse menino nascer, ele vai ser órfão, porque você não aguenta, irmã. Veja o seu rosto. Não tem mais vida. Esse Zé não vai saber cuidar de um pingo de gente sozinho quando você se for. Aquelas palavras entraram no quarto como um vento gelado. Eu estava na porta com as mãos sujas de terra, ouvindo tudo e sentindo o sangue ferver, mas o respeito pela família da minha mulher me calava. Quando a Ritinha saiu batendo o pé e jogando aquele olhar de desprezo para cima de mim, o silêncio que ficou foi pior que o barulho. Rosinha estava com os olhos cheios de água, tremendo. Mal a poeira do cavalo da Ritinha baixou na estrada, o destino resolveu cobrar a conta. Rosinha soltou um gemido que me atravessou como uma faca. Zé, tá doendo muito, ela gritou, apertando os lençóis. Eu corri, e naquele momento vi o terror. A bolsa tinha estourado, encharcando a cama. O tempo parou. Eu não tinha carro, não tinha telefone, só tinha a minha força e a minha fé. O desespero subiu pela garganta, mas eu engoli o choro. Calma, minha vida, eu tô aqui, eu dizia, enquanto a carregava nos braços, sentindo que ela estava leve demais, frágil demais. Coloquei ela na carroça, em cima de uns sacos de estopa e de todos os cobertores que encontrei. O nosso cavalo, o velho, pareceu entender a urgência, pois as orelhas ficaram em pé e ele não reclamou do chicote que eu nunca usava, mas que naquele dia foi necessário. Foram quilômetros de agonia sob um sol que parecia querer queimar a nossa esperança. A cada solavanco da carroça nas pedras da estrada, a Rosa dava um grito que me arrancava um pedaço do coração. Eu olhava para trás e via ela segurando a barriga, suando frio, o rosto contorcido de dor. Não me deixa, Rosa. Aguenta por nós. Eu gritava para o céu, pedindo para Deus não levar a luz da minha vida no meio daquela poeira. Quando finalmente avistei as luzes da cidade, meu braço já estava dormente de tanto guiar o animal. Entramos no hospital como 2 sobreviventes de guerra. Eu, sujo de terra e suor, carregando minha mulher ensanguentada nos braços, gritando por socorro num lugar onde tudo era limpo e frio demais. As enfermeiras vieram com uma maca, tiraram ela de mim, e eu fiquei ali, no meio do corredor, com as mãos vazias e o peito estourando de angústia. O trabalho de parto tinha começado de vez, e eu sabia, lá no fundo da minha alma, que aquela noite mudaria o meu destino para sempre. Eu só podia esperar, rezar e odiar cada segundo daquela incerteza que me devorava vivo. Aquelas cadeiras de plástico azul do corredor do hospital pareciam feitas de gelo. Eu estava ali, encolhido, com a cabeça baixa e as mãos repousadas sobre os joelhos, tentando esconder a terra que ainda teimava em ficar debaixo das minhas unhas. Cada vez que uma enfermeira passava por mim, o barulho do sapato branco no chão encerado parecia um tiro de espingarda no meu ouvido. Eu sentia os olhares de soslaio, aquelas vistas compridas que mediam a minha pobreza e o meu cansaço como se eu fosse um bicho estranho fora do mato. Será que ele não tem um parente para avisar? Ouvi uma delas cochichar lá no balcão, com um tom de voz que misturava pena e nojo. Eu não tinha ninguém, meus amigos. Meus pais o destino já tinha levado há muito tempo, deixando apenas a lembrança de uma infância dura e o cabo da enxada como herança. A Rosinha era o meu mundo inteiro, a raiz que me prendia à terra e a flor que perfumava os meus dias. Sem ela, eu era apenas um homem oco, um tronco seco esperando o machado. O cheiro de éter e de limpeza exagerada me dava náuseas. Eu daria tudo para sentir de novo o cheiro de suor dela misturado com o de manjericão que ela sempre trazia nas mãos depois de cuidar da horta. De repente, o silêncio do corredor foi rasgado pelo barulho de passos apressados. Era a família dela. A Ritinha veio na frente com o rosto vermelho, mas não de tristeza, e sim de uma raiva que ela não fazia questão de esconder. Logo atrás, os pais de Rosinha, que sempre me olharam como se eu fosse o ladrão que roubou a joia da família. O que você fez com a minha irmã, Zé? Ritinha já chegou gritando, sem se importar com as placas de silêncio nas paredes.
Se acontecer alguma coisa com ela, a culpa é sua, e dessa sua teimosia de morar naquele fim de mundo. Eu não respondi. Não tinha força para brigar. O meu peito era um deserto e as palavras dela eram como vento seco levantando poeira. O pai dela, o Sr. Joaquim, só me lançou um olhar de desprezo e se sentou longe de mim, como se a minha dor pudesse manchar a roupa de domingo dele. Ficamos ali horas que pareciam séculos dividindo o mesmo espaço, mas separados por um abismo de mágoa. Eu fechava os olhos e tentava rezar, mas as palavras fugiam. Eu só conseguia ver o rosto da Rosinha se contorcendo de dor na carroça. A cada minuto que passava, o meu medo crescia. Eu olhava para aquelas portas duplas de onde saíam médicos e enfermeiros, esperando que alguém me desse um sopro de vida. Foi quando a porta se abriu com um rangido metálico e o doutor apareceu. Ele tinha o semblante sério, os ombros pesados e tirava a máscara verde devagar, revelando um rosto marcado pelo cansaço de quem travou uma batalha difícil. O silêncio que se instalou foi tão pesado que eu senti falta de ar. Ele caminhou até o centro do corredor onde todos nós estávamos. "Vocês são a família da Senhora Rosa?" Ele perguntou com uma voz que não entregava nada. Eu me levantei, as pernas tremendo como vara verde, e os pais dela se aproximaram também. "Eu tenho 2 notícias para dar a vocês", começou o médico pigarreando. "Uma boa e uma que vai exigir muita força de todos." O coração parecia que ia pular pela boca. "A boa notícia é que o bebê nasceu. É um menino forte, saudável. Um verdadeiro milagre considerando as condições. Ele já está sendo cuidado e passa muito bem." Um suspiro de alívio coletivo tomou conta do corredor. Vi o Sr. Joaquim abraçar a esposa, vi a Ritinha forçar um sorriso, e eu, meus amigos, eu senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto. O meu filho estava vivo. O fruto do nosso amor tinha vencido a primeira batalha, mas a alegria durou o tempo de um suspiro. O médico não desviou o olhar, e o brilho que restava no corredor pareceu apagar quando ele continuou. Infelizmente, a Rosa teve complicações graves durante o parto. Uma hemorragia intensa seguida de uma parada cardiorrespiratória. Nós conseguimos trazê-la de volta, mas o tempo que o cérebro ficou sem oxigênio foi longo demais. Ela entrou em coma profundo. O mundo girou. As paredes do hospital pareceram desabar sobre mim. Coma. Eu sussurrei, a palavra saindo amarga como fel. O médico explicou que o estado era crítico, que ela estava ligada aos aparelhos para poder respirar e que não havia previsão, nem garantia, de que ela acordaria um dia. Ritinha soltou um soluço alto. Os pais dela começaram a chorar abraçados, e eu perdi o chão. O meu filho estava ali num berço de vidro, precisando do meu calor, mas a mulher que deveria estar nos meus braços agora era apenas um corpo imóvel, mantido vivo por fios e canos. O contraste da vida e da morte se encontrou naquele corredor frio. Eu tinha ganho um filho, mas tinha perdido a minha alma gêmea para um sono que ninguém sabia quando ia acabar. Olhei para as minhas mãos sujas e entendi que a partir daquele instante, a minha enxada seria outra. Eu teria que cultivar a esperança no meio do desespero absoluto. Pisei naquele chão de borracha da UTI com o coração na boca e as pernas tão bambas que pareciam feitas de cana doce. O ar lá dentro era gelado. Um frio que não vinha do tempo, mas daquele tanto de metal e vidro. Quando vi a Rosinha, meu peito deu um estalo. Ela estava ali, mas não era a minha Rosinha. O rosto, que sempre foi corado de sol e de riso, estava da cor da cera de vela. Tantos fios saíam dela que parecia que a coitada estava presa numa teia de aranha gigante. O barulho das máquinas, aquele bip insistente, era o único sinal de que a alma dela ainda não tinha batido asas. O doutor se aproximou de mim, botou a mão no meu ombro e falou baixo, com uma voz que tentava ser macia. "Zé, fala com ela. A medicina diz que o ouvido é a última porta que se fecha antes do silêncio total. Ela pode te ouvir." Eu engoli o seco, senti o gosto do fel na garganta. Cheguei perto do ouvido dela, onde o cheiro de sabonete de flores que ela gostava tinha sido roubado pelo cheiro de remédio. "Rosinha, sou eu, o seu Zé."
Eu sussurrei, e a minha voz saiu rachada. O nosso menino nasceu, minha flor. Ele é a sua cara. Tem os olhos puxadinhos e uma força que só pode ter vindo de você. Ele tá lá no bercinho de vidro, esperando a mãe acordar para dar o peito. Não desiste da gente, Rosa. A roça tá esperando o seu rastro. Eu esperava um sinal, um tremor na pálpebra, um aperto de mão, mas ela continuou imóvel, como uma estátua de sal. Saí de lá com o espírito em frangalhos. A volta para casa foi o caminho mais triste que já percorri. O velho, meu cavalo, parecia sentir o peso da minha alma, pois caminhava cabisbaixo. Quando abri a porta da nossa casinha, o silêncio me deu um tapa na cara. Não tinha choro de criança porque o meu filho, por ser pequeno demais e ter vindo antes do tempo, ficou lá no hospital ganhando peso, e não tinha o cheiro do café da Rosa. Tinha só o vazio. Me sentei na beira da cama. Olhei para o berço que eu mesmo tinha carpintado com tanto amor e chorei. Chorei o choro de um homem que perdeu o rumo, mas que sabia que não podia se entregar. Eu precisava de dinheiro. Hospital custa caro, remédio é preço de ouro, e o leite que o menino ia precisar não caía do céu. Mal preguei o olho. Quando o primeiro raio de sol apontou no espigão, eu já estava de pé. Minhas costas doíam, meus olhos queimavam, mas a enxada não entende de dor. Fui pro eito. Trabalhei como se o mundo fosse acabar, batendo o ferro na terra dura com uma raiva que eu nem sabia que tinha. Cada palmo de terra limpo é um minuto a mais de chance para ela. Eu pensava. O suor escorria e limpava a poeira do meu rosto, mas não limpava da angústia. Trabalhei até o meio-dia sem beber uma gota d'água, focado na obrigação de ser o esteio daquela família quebrada. Lavei o rosto no riacho, troquei de camisa e corri de volta para o hospital. A poeira da estrada parecia querer me sufocar. Quando cheguei no corredor da UTI, vi a Ritinha e a mãe da Rosinha, a Dona Maria. A Ritinha estava com aquela cara de quem tá cheirando coisa ruim, de braços cruzados, olhando para as unhas. Dona Maria estava sentada com o terço nas mãos, mas os olhos estavam secos, um seco de quem já aceitou o pior. Eu me aproximei, o chapéu na mão, o cansaço pesando nos ombros como um saco de cimento. Alguma notícia? Perguntei, buscando um fio de esperança. A Ritinha nem me olhou, mas a Dona Maria levantou, guardou o terço na bolsa e veio na minha direção. Ela segurou as minhas mãos. As mãos dela estavam geladas. Zé, ela disse, e o tom de voz dela me deu um frio na espinha que eu nunca tinha sentido. O médico chamou a gente agora há pouco. Ele disse que os rins da Rosa começaram a falhar e que o quadro se complicou demais de ontem para hoje. Ele falou que agora não é mais questão de tempo, Zé, é questão de milagre, e que a gente precisa começar a pensar no que vai fazer se o coração dela cansar de vez. Aquelas palavras foram como uma sentença de morte. Eu olhei para a porta da UTI e depois para o corredor onde meu filho estava lutando para viver. E senti que o mundo estava me pedindo para escolher entre a vida que estava começando e a vida que estava indo embora. O corredor do hospital parecia ter encolhido. As paredes brancas, que antes eram só frias, agora pareciam querer me esmagar. O Dr. Arnaldo me chamou num canto longe dos ouvidos curiosos, mais perto o suficiente para que o cheiro de café amargo do hálito dele me desse um nó no estômago. Ele não me olhou nos olhos de primeira. Ficou limpando os óculos numa flanela encardida, e aquele silêncio era como se ele estivesse amolando o machado para derrubar o resto de árvore que ainda sobrava de mim. Zé, ele começou com aquela voz de quem tá lendo bula de remédio. A gente fez o que podia. Mas a Rosa, o cérebro dela não responde mais. O que tá mantendo ela aqui são esses fios, essa eletricidade. Você entende o que eu tô dizendo? Eu entendia, mas não queria aceitar. Para mim, enquanto o peito dela subisse e descesse, mesmo que fosse por causa de um fole de borracha, ali ainda morava a minha mulher. O doutor continuou, mais duro agora, querendo despachar o assunto como quem limpa o resto de uma colheita perdida. Você precisa decidir, Zé. Não podemos manter um leito ocupado por tempo indeterminado se não há esperança de volta. Você precisa assinar a autorização para desligarmos os aparelhos. Deixa ela descansar, homem. Libera essa alma. Aquilo entrou no meu ouvido como chumbo derretido.
Ele falou de leito ocupado como se a minha Rosinha fosse um saco de adubo esquecido no galpão. Eu perdi o chão, minhas pernas viraram água e eu tive que me encostar na parede descascada para não cair. Olhei para o lado e vi a Dona Maria, mãe da Rosa. Coitada. Ela estava sentada num banco, com os olhos vidrados, olhando para o nada. Ela estava em choque. Nem as lágrimas desciam mais. Era como se a dor tivesse secado a fonte. Eu tentei chamar Dona Maria, mas ela nem piscou. O mundo dela tinha parado. Foi aí que a Ritinha se aproximou. Ela não tinha a cara de choro da mãe. Ela tinha uma expressão decidida. Uma frieza que me deu arrepios. Ela parou na minha frente, cruzou os braços e disse, sem um pingo de dúvida na voz: "O doutor tá certo, Zé. Para de ser teimoso. Você tá sendo egoísta querendo segurar um corpo que nem tá mais aqui. Eu amo a minha irmã, você sabe disso, mas não tem mais o que fazer. Assina logo isso e dá a ordem. Deixa a Rosa ir em paz e vamos cuidar do que restou. Você quer ficar preso num hospital pro resto da vida?" Eu olhei para ela e vi um brilho estranho nos olhos dela. Um brilho de quem já estava fazendo planos pro futuro sem a irmã no caminho. "Eu não vou desligar nada, Ritinha." Eu disse com a voz que nem eu reconheci de tão grossa. "Enquanto Deus não puxar o fio, eu não puxo." Ela bufou me dando as costas com um desprezo que doeu mais que o cansaço. Eu estava ali, no meio daquela encruzilhada maldita, sentindo que todo mundo estava contra mim, quando uma enfermeira baixinha, de rosto doce, tocou no meu braço. "Seu Zé," ela chamou baixinho. Eu achei que era mais uma cobrança, mais um papel para assinar, mas ela sorriu. Um sorriso de verdade, desses que a gente só vê em quem tem Deus no coração. "Eu vim trazer uma notícia boa do berçário. O seu filho está ótimo. Ele ganhou o peso que precisava e os exames estão perfeitos. Amanhã cedo o senhor já pode levar ele para casa." Naquele momento, o ar voltou para o meu peito. Era como se a Rosa estivesse falando comigo através daquele aviso. Ela estava me dizendo: "Leva o nosso fruto, Zé. Cuida dele por nós dois." A notícia me deu um novo fôlego, mas também um medo novo. Como é que eu ia levar aquele pinguinho de gente para nossa casa vazia? Como é que eu ia olhar para o berço dele e não ver a mãe amamentando? Eu estava ganhando o meu filho, mas a sombra de perder a mãe dele nunca tinha sido tão escura. Eu saí daquele hospital com a cabeça rodando, sentindo que a vida estava me dando um presente com uma mão e me pedindo um sacrifício impossível com a outra. A caminhada da porteira até a porta da sala pareceu durar uma vida inteira. Eu carregava o meu filho nos braços como se estivesse carregando uma joia de cristal no meio de um temporal. O peso dele era quase nada, mas a responsabilidade de ser o único mundo daquele menino me fazia cambalear. O velho ficou lá fora, relinchando baixo, como se também sentisse que o coração daquela casa tinha ficado batendo por aparelhos num hospital longe dali. Quando a chave girou na fechadura e eu entrei, o cheiro de casa fechada me deu um nó na garganta. Era o cheiro da vida que eu e a Rosa tínhamos construído. Mas agora parecia o cheiro de uma lembrança que estava mofando. Coloquei o pingo de gente no berço que eu mesmo tinha lixado com tanto carinho. Ele era tão pequeno ali no meio daqueles lençóis que a Rosa tinha bordado com as iniciais dele. "Tá entregue, meu filho. Aqui é o seu lugar", eu disse, mas a minha voz sumiu no vazio das paredes. O desespero não demorou a chegar. Bastou o sol começar a baixar para o menino abrir o berreiro. Era um choro que parecia que estava pedindo o colo que eu não sabia dar direito e o leite que eu não tinha. Eu tentava balançar, cantava umas modas de viola que o meu pai cantava, mas as minhas mãos brutas, calejadas da enxada, pareciam desajeitadas demais para aquele corpinho de passarinho. Eu estava ali no meio da cozinha, suado, com os olhos rasos d'água e um vidro de leite morno que eu não sabia se estava na temperatura certa, quando a porta se abriu sem nem bater. Era a Ritinha. Ela entrou trazendo umas sacolas e uma mala pequena, com um jeito de quem manda no pedaço. "Pelo amor de Deus, Zé, dá para ouvir o choro desse menino lá na estrada. Você não leva jeito nenhum para isso", ela disse, já tirando o chale e pegando o bebê do meu colo com uma agilidade que me deixou mudo. Eu não tive forças para reclamar. Eu estava exausto com a alma moída. "Eu vim para ajudar, Zé.
Minha mãe tá sem condições, coitada. E eu não ia deixar você e o filho da minha irmã largados à própria sorte nesse mato. Ela continuou, já ajeitando o menino que milagrosamente foi se calando no colo dela. Nos dias que se seguiram, eu me vi numa armadilha de gratidão e desconforto. Eu precisava trabalhar. A conta do hospital não parava de crescer. Os remédios eram caros e a terra não espera o luto de ninguém. Eu ia pro eito antes do sol nascer. Batia a enxada com uma força que vinha do ódio e da saudade. E voltava no fim da tarde, moído de cansaço. Quando eu chegava, a casa estava limpa, tinha cheiro de comida no fogão e o menino estava sempre limpinho e dormindo. A Ritinha tinha tomado conta de tudo. Ela até sentava na cadeira que era da Rosa. Usava o avental da Rosa e me recebia com um sorriso que eu achava estranho, mas que a minha mente cansada aceitava como socorro. Numa dessas tardes, depois de um dia pesado limpando o cafezal sob um sol de rachar mamona, eu entrei em casa e vi a mesa posta. Tinha arroz soltinho, feijão com lombo e um cheiro de manjericão que me lembrou da Rosa. Meu coração deu um salto. Ritinha me serviu um prato cheio, encostou na pia e ficou me olhando comer. Você tá trabalhando demais, Zé. Vai acabar ficando doente e aí esse menino não tem nem pai nem mãe. Ela começou com aquela voz mansa que parece veludo, mas corta como navalha. Eu continuei comendo de cabeça baixa. Eu vi o doutor ontem na cidade. Ele me disse que o estado da Rosa só piora. Que ela tá definhando, Zé. Que o corpo dela já tá se entregando. Ela soltou. E a comida travou na minha garganta. Eu olhei para ela. Mas ela não desviou o olhar. Você não acha que já deu? Olha para esse menino, ele precisa de uma vida de verdade. De uma casa sem sombra de luto. Manter a Rosa viva daquele jeito é um pecado, Zé. É prender a alma dela num sofrimento que não tem fim. Você precisa ter coragem de se despedir. Deixa ela ir para descansar, homem. Libera o caminho pra gente. Para você poder criar esse menino em paz. Aquelas palavras, libera o caminho, ecoaram na minha cabeça como um trovão. Eu olhei para Ritinha ali, ocupando o lugar da irmã dela, com o meu filho no colo e o meu prato na mesa. E senti um arrepio de medo. Parecia que ela não estava falando de caridade, mas de substituição. O silêncio que ficou na cozinha era pesado, carregado com o cheiro da comida e o veneno daquela sugestão. Eu queria gritar que a Rosa ainda estava viva, mas a dúvida, essa praga que a Ritinha estava plantando no meu peito, começou a roer a minha esperança como formiga no roçado. O silêncio que se seguiu às palavras de Ritinha não era um silêncio de paz, mas aquele silêncio pesado que antecede o desabamento de uma encosta após a chuva. Eu olhei para ela, e pela primeira vez, não vi a cunhada que tinha vindo me estender a mão na hora do aperto. Vi uma estranha que estava tentando medir o tamanho do meu luto para ver se ele cabia dentro das ambições dela. O cheiro do manjericão no prato, que um minuto atrás me trazia o consolo da lembrança da Rosa, agora me causava uma náusea que subia do estômago até a garganta. Ritinha estava ali, com as mãos apoiadas na mesa, esperando que eu concordasse, esperando que eu desse o golpe de misericórdia na própria irmã, para que ela pudesse, finalmente, calçar os sapatos da Rosa e assumir o comando da minha casa e do meu filho. Ritinha. Eu comecei e minha voz saiu como o som de terra seca sendo removida. Eu agradeço cada prato que você lavou, cada fralda que você trocou e cada colher de comida que você pôs na mesa. Sou um homem de pouca letra, mas sou de muita gratidão. Só que o que você acabou de dizer, isso não é conselho de quem ama. É sentença de quem já enterrou quem ainda respira. Ela tentou me interromper, abrindo a boca com aquele jeito de quem tem a verdade absoluta guardada na bolsa. Mas eu levantei a mão calejada, e ela se calou. Você falou em liberar o caminho, Ritinha. Mas o meu caminho é a Rosa. Se o caminho tá cheio de espinho e pedra, sou eu quem vou sangrar os pés para passar. Mas não vou desviar por atalho nenhum. Você tá querendo que eu puxe a vida dela como quem arranca um mato ruim do roçado. Mas a Rosa é a semente mais preciosa que eu já plantei. Se ela tá lá, ligada naqueles fios, é porque o corpo dela ainda tá lutando. E se ela luta lá,
Eu luto cá. Ritinha se empertigou, o rosto ficando vermelho como brasa de fogão a lenha. O veneno que ela vinha guardando sob a capa da bondade começou a transbordar. Você é um ignorante, Zé. Um matuto teimoso que não enxerga um palmo diante do nariz. Quer viver de ilusão enquanto esse menino cresce sem mãe? Eu tô aqui me sacrificando, cuidando de tudo, e é assim que você me retribui? Com essa desconfiança? Eu vi nos olhos dela que não era sacrifício, era posse. Ela queria ser a dona do meu destino. Eu retribuo dizendo que a partir de agora, eu me viro. Eu disse, levantando-me da cadeira com as pernas firmes. Eu vou cuidar do meu filho. Eu vou cuidar da minha terra. E eu vou cuidar da espera pela minha mulher. Pode levar suas coisas, Ritinha. O café tá pago com o meu suor. Mas a minha paz não tá à venda. Ela soltou uma risada seca de escárnio e começou a catar as sacolas dela com uma raiva que fazia as mãos tremerem. Vamos ver quanto tempo você aguenta, Zé. Quando o menino berrar de fome no meio da noite e você não tiver um pingo de sono para dar conta, quando as contas do hospital baterem na sua porta e você não tiver um tostão porque passou o dia trocando fralda em vez de carpir, você vai vir rastejando me pedir perdão. Ela saiu batendo a porta com tanta força que o quadro do divino na parede chegou a entortar. O barulho do cavalo dela partindo a galope foi sumindo na estrada. E eu fiquei ali, sozinho no meio da cozinha, com o choro do meu filho começando a ecoar no quarto. Corri para lá com o coração batendo na garganta. Peguei o pingo de gente no colo e o levei até a janela onde a luz da lua entrava prateando tudo. Olhei bem para os olhos dele. Eram os olhos da Rosa. O narizinho empinado, a boquinha miúda, era como se eu tivesse uma miniatura dela nos meus braços. E agora, meu filho? Eu sussurrei, sentindo o calor do corpinho dele contra o meu peito bruto. O que é que o seu pai faz? O mundo diz para eu soltar a sua mãe, mas meu coração diz que se eu soltar ela, eu perco a minha raiz. O menino parou de chorar e ficou me olhando, com aquela sabedoria que só os inocentes têm. Ele não me deu resposta com palavras, mas deu com um suspiro profundo, encostando a cabecinha no meu ombro. Naquela hora eu entendi. Eu não podia desistir, mas também não podia ser apenas um homem da terra. Eu teria que ser pai e mãe, protetor e provisor. A noite passou devagar, comigo sentado na poltrona, embalando o menino e fazendo planos que pareciam loucura. Como é que eu ia pro eito com uma criança de colo? Como é que eu ia bater enxada e garantir que ele estivesse seguro? Eu não tinha vizinho perto, não tinha parente de confiança e agora não tinha a Ritinha. Imaginei eu mesmo no meio do cafezal, sob o sol de rachar, com um balaio de vime forrado com os panos mais macios, pendurado num galho de árvore frondosa para a sombra não faltar. Imaginei eu parando a cada hora para dar o leite, para limpar o que precisasse, com as mãos sujas de terra sendo lavadas na moringa para não contaminar o tesouro. Seria uma vida de cão, eu sabia. O cansaço ia dobrar, a produção ia cair, e o julgamento do povo da vila ia vir como chuva de pedra. O Zé ficou louco, eles iam dizer, levando um recém-nascido para o meio da poeira e dos bichos. Mas entre o julgamento dos outros e a traição contra a Rosa, eu já tinha feito a minha escolha. Antes de o sol apontar, eu já estava preparando a tralha. Peguei um lençol forte e fiz uma espécie de tipóia, dessas que as índias usam para carregar os pequenos junto ao corpo. Testei o peso, senti o calor dele batendo no meu peito. Seria nós dois contra o mundo, meu filho. Se a sua mãe está lutando por cada sopro de ar naquele hospital, o seu pai vai lutar por cada grão de café nesse chão. A gente não vai se entregar para o cansaço e nem para a maldade de ninguém. Se Deus deu a vida, é Ele quem decide o fim. E enquanto o fim não vem, a gente planta a esperança na força do braço e no amor que não se apaga. O sol nem tinha tido tempo de esquentar o orvalho das folhas quando eu já estava lá, no meio das fileiras de café, com o meu filho amarrado junto ao peito. A tipóia que eu improvisei com o lençol bordado pela Rosinha era o meu único consolo. Sentia o calorzinho dele batendo contra o meu coração, e aquele peso, que para muitos seria um fardo, para mim era a única âncora que me impedia de ser levado pelo vento da tristeza. O trabalho rendia pouco,
Eu bati a enxada com cuidado, tentando não balançar demais o corpo para não acordar o pequeno, que dormia um sono de anjo, alheio à luta que o pai travava para manter o mundo em pé. O cheiro da terra úmida se misturava ao cheiro de leite, e eu conversava com ele em silêncio, prometendo que a mãe dele ia se orgulhar da gente quando acordasse. Mas o tempo na roça é traiçoeiro, meus amigos. Às vezes, ele sorri pra gente com um céu azul de brigadeiro, e num piscar de olhos, mostra os dentes. Por volta do meio-dia, o mormaço ficou insuportável. O ar pesou, o passarinho parou de cantar e um silêncio esquisito tomou conta do cafezal. Eu olhei para o horizonte e vi uma nuvem cor de chumbo, carregada de eletricidade, vindo em nossa direção com uma pressa que me gelou a alma. Não deu tempo de chegar no rancho. O primeiro trovão estourou como um tiro de canhão sobre as nossas cabeças, e o céu desabou. Não era chuva, era um dilúvio. A água vinha com tanta força que cegava a gente. O menino acordou num susto e soltou um grito que parecia rasgar o peito. Eu tirei a camisa, enrolei nele por cima do lençol e me curvei, tentando fazer do meu próprio corpo um escudo contra o açoite da água fria. Calma, meu filho. O pai tá aqui. Eu gritava, mas o vento levava as palavras. Corri tropeçando nos sulcos da terra com medo de cair e esmagar o meu tesouro, sentindo o frio penetrar nos ossos. Quando finalmente alcancei a porta da cozinha, eu estava ensopado e tremendo, e o menino estava roxo de tanto chorar, com as mãozinhas geladas. O que eu não sabia, meus amigos, é que enquanto eu lutava contra a tempestade, a maldade me espreitava de longe. Ritinha, debaixo do seu guarda-chuva preto, tinha visto tudo da beira da estrada. Ela não moveu um dedo para ajudar, mas usou aquele momento como a lenha que faltava para incendiar a cabeça da mãe. Mal consegui secar o menino e acender o fogo para tentar esquentar o quartinho, ouvi o barulho de um carro parando lá fora. A porta se abriu com um estrondo. Era a Dona Maria, com o rosto banhado em lágrimas, e a Ritinha logo atrás, com aquele olhar de triunfo que me deu náuseas. Zé, chega! A Dona Maria gritou vindo em direção ao berço. Eu não vou deixar você matar o meu neto. Olha o estado dessa criança tremendo de frio porque você é um homem orgulhoso que não aceita ajuda. Eu tentei explicar. Tentei dizer que a tempestade nos pegou de surpresa. Mas a Ritinha não deixou. Eu avisei, mãe. Eu disse que ele ia carregar o menino pro eito como se fosse um bicho. O Zé não tem juízo. Ele perdeu a cabeça junto com a irmã. A Dona Maria me olhou com uma dor que me atravessou. Me dá esse menino, Zé. Ele vai para a cidade comigo agora. Você não tem condições de criar uma criança sem a Rosa. Você é um homem da terra. Não sabe nem cuidar de si mesmo, quanto mais de um anjinho desses. Elas avançaram para cima de mim, e eu me vi ali, no canto daquela cozinha, abraçado ao meu filho, sentindo que a família da minha própria mulher estava tentando me arrancar o único pedaço de vida que me restava. O desespero subiu pela garganta, e eu percebi que a batalha pela Rosinha no hospital era só o começo. Agora, eu teria que lutar contra o mundo inteiro para não perder o meu filho para a amargura daquelas mulheres. O ar na cozinha estava tão pesado que parecia que as paredes iam se juntar e esmagar a gente. Eu sentia o peito do meu filho subindo e descendo rápido contra o meu, o coração dele batendo que nem um passarinho assustado. Dona Maria avançou um passo, as mãos estendidas, mas eu recuei até bater as costas no fogão a lenha, que ainda guardava um resto de calor. Não encosta no meu filho, Dona Maria, eu disse, e minha voz saiu como um rosnado de bicho acuado. A Ritinha, com aquele sorriso de cobra que já deu o bote, cruzou os braços e soltou o veneno. Você ouviu a nossa mãe, Zé. Olha para esse menino. Ele tá roxo de frio. Se você não entregar ele por bem, a gente vai na vila agora mesmo chamar o sargento. Vamos dizer que você é um louco, um negligente que tá deixando o próprio filho morrer de fome e frio no meio do mato. Você quer ver a polícia batendo na sua porteira? Aquela palavra, polícia, ecoou na minha cabeça como um trovão. Eu, um homem que nunca deveu um tostão a ninguém, que sempre andou de cabeça erguida sendo ameaçado como um criminoso. Pois tragam quem quiserem, eu gritei, sentindo as lágrimas de raiva queimarem meus olhos.
Mas enquanto eu tiver um sopro de vida, ninguém arranca esse menino de mim. Ele é o sangue da Rosa e o lugar dele é com o pai. Elas saíram batendo o pé, e o barulho do carro sumindo na estrada foi o sinal de que a guerra tinha começado de verdade. Mas a minha maior preocupação não era o sargento. Era o fogo que começou a subir no corpinho do meu filho. A noite caiu, e com ela veio o castigo daquela tempestade. O pequeno começou a gemer, um choro fraquinho, de dar dó. Quando encostei a mão na testa dele, quase queimei os dedos. Ele estava em brasa. O desespero bateu forte. Eu não tinha carro. O dinheiro estava contado para os remédios da Rosa e a Ritinha. A única que podia ajudar com um transporte ou um dinheiro era quem estava tentando me destruir. Pensei em correr atrás dela, me humilhar, pedir perdão, mas a imagem dela rindo da minha desgraça me travou. Lembrei da minha avó que curava tudo com mato e fé. Preparei uma compressa de água fria com umas ervas que a Rosa guardava, mas a febre não cedia. O menino estava ficando largadinho no meu colo. Deus, me ajuda! Eu clamava. Não tive escolha. Arriei o velho no meio da escuridão, protegi o menino com todas as cobertas que tinha e voamos para a cidade debaixo de um sereno gelado. Cheguei no hospital com o coração na mão. As enfermeiras me olharam com aquela cara de lá vem o Zé de novo, mas quando viram o estado do menino, correram para atender. Fiquei ali, num canto do corredor, o chapéu amassado nas mãos, rezando para cada santo que eu conhecia. Depois de horas que pareceram anos, a médica veio dizer que era um começo de pneumonia, mas que ele ia ficar bem com o oxigênio e os remédios. Um alívio me percorreu, mas logo a angústia voltou. Eu estava no hospital, o berço do meu filho era agora uma cama de ferro, e a poucos metros dali, a mãe dele continuava no silêncio do coma. Aproveitei o silêncio da madrugada e fui até o quarto da Rosinha. Entrei devagarinho, o cheiro de hospital me dando um nó na garganta. Ela estava lá, serena demais para quem estava no meio de tanto sofrimento. Peguei na mão dela, a mão que eu tanto beijei no roçado, e comecei a falar. Rosinha, o nosso pingo de gente tá aqui, no quarto do lado. Ele ficou doentinho, meu amor. O mundo tá tentando tirar ele de mim. Sua irmã e sua mãe me ameaçaram. Disseram que eu não presto para ser pai. Eu chorava sem vergonha nenhuma, deixando as lágrimas molharem o lençol branco. Acorda, Rosa. Eu não sei se aguento sozinho. A terra tá dura, as contas estão chegando e eu tô com medo de perder a nossa semente. Dá um sinal, minha flor. Mexe um dedo, faz um barulho. Qualquer coisa que me diga que eu tô certo em não desistir de você. Fiquei ali por horas, falando dos nossos planos, do café que eu ia plantar para ele colher, da casinha que a gente ia aumentar. O monitor continuava com aquele bip frio sem mudar o ritmo, mas por um segundo, eu tive a impressão de que a mão dela deu um leve aperto na minha. Podia ser coisa da minha cabeça cansada, podia ser o meu desejo falando mais alto. Mas naquela madrugada, entre o filho doente e a mulher desenganada, eu jurei que ninguém ia separar a nossa família. Se a lei dos homens vinha contra mim, eu me apegava na lei de Deus. E se a Rosa estava esperando um motivo para voltar, eu ia dar esse motivo para ela, nem que eu tivesse que carregar o mundo nas costas. A madrugada no hospital era um deserto de gente e um oceano de barulhos metálicos. Eu estava sentado naquele banco de madeira descascada, no meio do caminho entre o berçário onde meu filho lutava contra a pneumonia e a UTI onde a Rosinha morava no silêncio. Meus olhos pesavam como se eu estivesse carregando um saco de cimento em cada pálpebra, mas o medo não me deixava fechar as janelas da alma. Foi quando o céu, que já vinha roncando grosso desde cedo, resolveu mostrar sua fúria de novo. Um relâmpago clareou o corredor com uma luz de juízo final, e logo em seguida, o breu. A energia caiu. Por uns segundos que pareceram a eternidade, o silêncio foi absoluto. O bip da máquina de Rosinha parou. O fole que empurrava o ar para dentro do peito dela emudeceu. Meu coração parou junto. Eu me levantei num pulo, tateando o escuro, chamando por ela num sussurro desesperado. Quando a luz de emergência, fraquinha e amarelada, piscou no teto,
Eu vi. Eu juro pela luz que me alumia que eu vi. A mão da Rosinha, que estava sempre estendida e morta por cima do lençol, se fechou num punho por um segundo. A pálpebra dela deu um tremor, como se ela estivesse tentando enxergar através do véu do sono, e um som, um gemido baixinho que não vinha de cano nenhum, saiu da garganta dela. Eu me joguei de joelhos ao lado da cama, segurando aquela mão que ainda guardava o calor da vida. Rosa, Rosa, eu tô aqui. Volta pra mim, minha flor. Eu gritava enquanto as luzes do hospital oscilavam como se estivessem acompanhando o ritmo do meu desespero. Quando os geradores finalmente pegaram no tranco e o barulho das máquinas recomeçou, eu saí correndo pelo corredor, gritando pelos médicos com a alma em brasa. O Dr. Arnaldo veio lá do fundo, ajustando o jaleco com uma cara de quem foi arrancado de um sonho bom. Eu tentei explicar, as palavras atropelando umas às outras. Ela mexeu, doutor. Ela gemeu e apertou a minha mão. Ela tá acordando, eu vi. Ele entrou no quarto, olhou as máquinas, conferiu as pupilas dela com aquela lanterninha fria e depois se virou para mim com um olhar de quem tem pena de um cachorro atropelado. Zé, escuta aqui, ele disse com aquela voz que parece que tá lendo bula de remédio. Houve uma oscilação na rede elétrica. Quando o aparelho desliga e liga de novo, o corpo pode ter espasmos. É reflexo, Zé. Química. A Rosinha continua no mesmo estado. O cérebro dela não deu sinal nenhum aqui nos monitores. Eu balancei a cabeça, sentindo a raiva subir. Não foi reflexo, doutor. Eu conheço a minha mulher. Aquele aperto foi de quem não quer soltar. Mas ele já estava saindo, dando um tapinha nas minhas costas e dizendo para eu tentar dormir um pouco. Que o cansaço e a tristeza fazem a gente ver o que o coração deseja. Fiquei ali, sozinho de novo, sentindo o mundo me chamar de louco. Olhei para Rosinha e vi que ela tinha voltado para o seu silêncio, mas no meu peito a certeza tinha fincado raiz. Pois que pensem que eu sonhei, eu disse baixinho para ela. Eu não vou arredar o pé daqui. Pode passar um mês, um ano ou a vida inteira. Eu vou ser a sua sombra até você abrir esses olhos de novo. Mas o destino não me deu tempo nem de respirar esse juramento. Quando o sol começou a clarear os vidros sujos do hospital, uma mulher de saia comprida, óculos no meio do nariz e uma pasta de couro debaixo do braço apareceu na porta. Ela não tinha cara de enfermeira e nem o jeito de quem cura. Senhor José? Ela perguntou com uma voz seca de repartição pública. Eu sou a assistente social do município. Recebemos uma denúncia anônima muito grave sobre a situação do seu filho recém-nascido. Meu estômago deu um nó. Denúncia de quê, senhora? Ela abriu a pasta, ajeitando os papéis com uma calma que me dava vontade de gritar. De negligência e incapacidade. A denúncia diz que o senhor está expondo a criança a riscos desnecessários, levando um bebê prematuro para o meio da roça, e que não possui estrutura psicológica ou financeira para garantir a segurança dele, enquanto a mãe está internada. Dizem que o senhor prefere cuidar de um corpo sem vida do que do filho que precisa de proteção. Eu sabia de onde vinha aquele veneno. Tinha o cheiro do perfume barato da Ritinha. O meu filho tá bem cuidado. Ele teve uma gripe por causa da chuva, mas eu tô aqui com ele. Eu tentei dizer, mas as palavras pareciam pequenas diante daquela mulher. Ela me olhou de cima a baixo, medindo minhas roupas simples, minhas mãos grossas e o cansaço no meu rosto. O conselho vai avaliar o caso, Sr. José. Se ficar provado que o senhor não tem como prover o cuidado necessário, teremos que encaminhar o bebê para um abrigo ou para a guarda de parentes que tenham melhores condições. Senti como se tivessem me arrancado o couro vivo. Eles queriam tirar o meu filho. Queriam me deixar sem a Rosa e sem a nossa semente. A Ritinha tinha jogado a última pá de terra, mas ela não sabia que homem da terra não morre sufocado. Ele aprende a brotar no meio do asfalto se for preciso. Olhei para a assistente social, endireitei as costas e disse: Pois a senhora diga para quem mandou a denúncia que o Zé não se entrega. Se quiserem levar o meu filho, vão ter que passar por cima da minha honra primeiro. E se a justiça é cega, eu vou fazer ela enxergar a força de um pai. Ela saiu sem dizer nada, deixando o rastro da ameaça no ar. Eu estava ali, entre o hospital e o abismo, sabendo que a partir daquele momento,
Cada segundo de vida da minha família seria uma guerra declarada contra o mundo que queria nos ver separados. A ameaça daquela assistente social ficou martelando na minha cabeça como se fosse uma batida de martelo em prego enferrujado. Eu sabia que, para o mundo da cidade, um homem sozinho, sujo de terra e com uma mulher em coma, não passava de um problema a ser resolvido. Mas eu não ia deixar ninguém carimbar o destino do meu filho como se ele fosse uma mercadoria sem dono. Saí do hospital naquela manhã com os olhos ardendo, mas com o passo firme. Eu precisava de recursos. Não era só fé que mantinha os canos da Rosinha soprando ar. Era dinheiro, era estrutura, era provar que eu podia dar a ela a chance que o hospital público já estava querendo negar. Fui direto para a fazenda Ouro Verde, o lugar mais rico daquelas bandas, onde o seu Belmiro mandava em tudo com um chicote invisível na mão e o bolso cheio de nota. Bati no portão dele antes das 7 da manhã. Quando ele apareceu na varanda com aquele chapéu de aba larga e o cheiro de fumo de corda, eu tirei o meu e apertei contra o peito. Seu Belmiro, eu não vim pedir esmola. Eu vim vender o que eu tenho de melhor. O meu braço e a minha honra. Eu disse, encarando os olhos pequenos dele. Expliquei a situação, a pneumonia do menino, o coma da Rosa e o perigo de desligarem os aparelhos por falta de perspectiva. Fiz uma proposta que faria qualquer homem de juízo tremer. Eu trabalharia em dobro, faria o meu eito e mais o de quem faltasse. Cuidaria da limpeza do cafezal de dia e à noite, faria a guarda do gado e a manutenção dos implementos. Eu quero o suficiente para pagar uma enfermeira particular lá na vila, para ela ir em casa cuidar do meu filho enquanto eu tô no mato, e para pagar uma técnica de enfermagem que fique de olho na Rosinha lá no hospital, garantindo que ninguém chegue perto daqueles fios com intenção de desligar. Eu sentenciei. O seu Belmiro me olhou de cima a baixo, viu a lama na minha bota e o brilho de desespero nos meus olhos. Zé, você vai cair morto no meio da carreira. Ninguém aguenta esse repuxo, ele disse. Mas eu respondi que um homem que luta pela vida da mulher e do filho não morre de cansaço. Só morre se falhar com eles. O pacto foi selado com um aperto de mão seco. A partir dali, minha vida virou um borrão de esforço. Eu acordava às 4, antes da primeira luz, batia a enxada até o sol ficar a pino. Comia um pedaço de pão seco e continuava até o crepúsculo. Quando os outros peões iam para o descanso, eu pegava o lampião e ia para o galpão de ferramentas, ou para a cerca. Meus dedos sangravam, minhas costas pareciam uma tábua de passar, mas cada centavo que eu acumulava era uma barreira que eu levantava contra a maldade da Ritinha. Enquanto isso, na minha humilde casa, a Dona Maria, minha sogra, observava tudo. No começo, ela estava armada com o ódio que a Ritinha tinha plantado. Mas ao longo daquela semana, ela viu o que era o verdadeiro amor de um homem. Ela me viu chegar em casa à meia-noite coberto de poeira e suor, e antes de qualquer coisa, ir até o berço do menino. Ela me viu chorar em silêncio enquanto trocava a compressa da febre do pequeno, sem nem ter forças para tirar a própria bota. Ela viu que eu estava me matando, literalmente entregando o meu corpo à terra, para não deixar a filha dela ser esquecida num corredor frio. Numa tarde de quinta-feira, Ritinha chegou na casa com aquela pose de quem ia dar a palavra final. Mãe, já falei com o sargento. A senhora só precisa assinar o depoimento dizendo que o Zé não tem condições. Ele tá parecendo um bicho, nem toma banho mais, vive jogado pelos cantos de tanto trabalhar. É agora ou nunca, Ritinha disse já tirando a caneta da bolsa. Mas a Dona Maria, que estava costurando um coeiro novo para o neto, nem levantou os olhos. Guarda esse papel, Ritinha. Ela disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela. Eu vi o Zé esses dias. Eu vi o que ele tá fazendo. Aquele homem tá carregando uma cruz que nem o Cristo aguentaria sozinho. Ele ama a Rosa mais do que a própria vida, e eu não vou ser a mão que vai empurrar ele no abismo. Eu vou desistir dessa ideia de tirar o menino dele. Pelo contrário, eu vou ajudar. Vou ficar aqui cuidando do pequeno enquanto ele se acaba no serviço do Belmiro. A Ritinha deu um pulo da cadeira, o rosto se contorcendo como se tivesse engolido uma brasa.
A senhora ficou louca? Tá amolecendo por causa desse matuto? Ele vai acabar matando o seu neto de cansaço ou de fome. A senhora não vê que ele é um perigo? Ele tá segurando um defunto no hospital e um órfão em casa. Ela gritou com os olhos injetados. Mas a dona Maria levantou e encarou a filha. Defunto é quem não tem amor, Ritinha. A Rosa tá viva no coração do Zé, e isso é mais do que eu posso dizer de você ultimamente. Se você quer continuar com essa guerra, vá sozinha. Eu fico do lado do pai do meu neto. A Ritinha saiu de lá espumando, jogando pragas ao vento, dizendo que a mãe ia se arrepender quando visse o Zé caindo morto e o menino abandonado. Eu ouvi parte disso enquanto chegava do eito, escondido na sombra da mangueira. Senti um nó na garganta. Pela primeira vez, eu não estava mais sozinho. Eu tinha o apoio de quem menos esperava, mas sabia que a fúria da Ritinha só ia crescer. Ela era como uma ferida que não sara, e eu sentia que para me destruir ela seria capaz de fazer algo que nem o diabo acreditaria. A escuridão que envolvia o hospital naquela madrugada era diferente da escuridão da roça. No mato, o escuro tem cheiro de terra molhada e som de grilo. Ali, o escuro tinha cheiro de morte escondida debaixo de desinfetante e o som constante, hipnótico, daqueles aparelhos que pareciam contar os segundos de uma vida que se recusava a apagar. Ritinha caminhava pelos corredores como uma sombra mal intencionada. Ela não usava mais aquele perfume doce que costumava passar para me agradar. Agora, ela exalava o azedume de quem perdeu a paciência e a razão. Ela tinha conseguido um jaleco branco, surrupiado de algum vestiário, e prendera o cabelo de um jeito sério, tentando se passar por alguém que pertencia àquele mundo de agulhas e remédios. O plano dela era sujo, tão sujo quanto a lama de um chiqueiro em dia de chuva. Ela não queria apenas que a Rosinha morresse. Ela queria que parecesse que o corpo da irmã tinha simplesmente desistido. Uma falência múltipla de órgãos que calasse de vez a teimosia do meu coração. Quando ela chegou na porta da UTI, o silêncio era interrompido apenas pelo murmúrio de uma televisão ligada num volume baixo no posto de enfermagem. Ritinha deslizou para dentro do quarto da Rosa. Lá estava minha flor, imóvel, cercada por aquele emaranhado de tubos. Ritinha olhou para a irmã e, em vez de compaixão, sentiu um ódio que lhe subia pela espinha. Por que você não morre logo, Rosa? Ela sussurrou, a voz carregada de veneno. Por que tem que prender o Zé nessa vida de miséria? Se você sumir, ele vai ver que eu sou a salvação dele. Ela esticou a mão trêmula em direção ao regulador do soro e aos fios que monitoravam o coração. Ela pretendia injetar uma bolha de ar ou interromper o fluxo de um remédio vital, algo que fizesse os monitores gritarem tarde demais. Mas o que Ritinha não contava era com a lealdade de quem come o pão que o trabalho honesto amassa. Escondida na poltrona do canto, na penumbra que a vista cansada de Ritinha não alcançou, estava a Marta. Marta era a técnica de enfermagem que eu tinha contratado com o suor do meu rosto na fazenda do seu Belmiro. Eu disse a ela, Marta, não deixe nem uma mosca pousar na minha Rosa sem me avisar. E Marta, uma mulher forte, de mãos grandes e olhos de águia, levou aquilo como uma missão divina. No momento em que os dedos de Ritinha tocaram o equipo do soro, a mão de Marta fechou-se sobre o pulso dela como uma armadilha de ferro. O que a senhora pensa que está fazendo? A voz de Marta ecoou no quarto, firme e cortante como uma foice. Ritinha deu um pulo, soltando um ganido de susto, mas não se rendeu. A raiva nela era maior que o medo. Me solta, sua empregadinha de quinta. Eu sou a irmã dela. Eu sei o que é melhor. Ritinha sibilou, tentando se desvencilhar. A briga começou ali mesmo, entre o leito de uma mulher em coma e a frieza das máquinas. Ritinha, cega pelo desespero de ser descoberta, avançou com as unhas no rosto de Marta, rasgando a pele da técnica. Marta, acostumada com o peso de pacientes e a lida dura dos hospitais, não recuou. Ela segurou Ritinha pela cintura e a empurrou contra a parede, tentando evitar que ela derrubasse os aparelhos. Socorro! Segurança! Marta gritou, mas Ritinha era como uma gata acuada.
Ela pegou uma bandeja de metal de cima da mesa de apoio e golpeou o ombro de Marta, fazendo um barulho seco que ecoou por todo o andar. As duas caíram no chão, num emaranhado de pernas e braços, derrubando um suporte de soro que caiu com um estrondo metálico assustador. O monitor da Rosinha começou a apitar loucamente, um som agudo que parecia denunciar o crime que estava acontecendo ali. No corredor, os passos apressados dos seguranças e das enfermeiras de plantão começaram a ressoar. Ritinha tentava levantar, o cabelo todo desgrenhado, os olhos esbugalhados de loucura, enquanto Marta a segurava pelo pé, impedindo a fuga. Ela tentou matar a paciente. Ela mexeu nos aparelhos. Marta gritava, mesmo enquanto recebia chutes de Ritinha. Quando a porta da UTI se escancarou e a luz forte do corredor invadiu o quarto, o cenário era de guerra. Ritinha estava no chão, ofegante, com o jaleco roubado rasgado e a máscara da sanidade totalmente caída. Eu estava chegando ao hospital naquele exato momento, trazendo uma muda de roupa limpa e o coração apertado. Ouvi a confusão de longe e corri como se minha vida dependesse disso. Quando entrei no quarto e vi a Ritinha sendo segurada por 2 seguranças, e a Marta com o rosto sangrando apontando para os aparelhos da minha Rosa, eu senti um frio que não vinha deste mundo. O véu da dúvida tinha caído por terra. A serpente que eu tinha deixado entrar na minha casa tinha tentado dar o bote final no leito de morte da própria irmã. O hospital inteiro parou para ver aquela cena de horror, e eu ali parado na porta, entendi que a maldade humana não tem limite, mas que a proteção de Deus usa mãos de gente humilde para se fazer presente. O ar no quarto da UTI ficou rarefeito, como se a própria morte tivesse entrado e trancado a porta por dentro. Ritinha estava acuada, com os seguranças segurando seus braços, mas os olhos dela, aqueles olhos não eram mais de gente. Eram brasas vivas de um ódio que tinha cozinhado por anos na sombra da felicidade da irmã. Quando ela percebeu que a Marta tinha contado tudo, que o teatro de Boa Moça tinha acabado e que a polícia era o próximo passo, ela deu um solavanco de bicho selvagem. Com uma força que ninguém sabia de onde vinha, ela se desvencilhou de um dos guardas e, num movimento rápido como o bote de uma jararaca, avançou sobre a cabeceira da cama da Rosa. Se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém, ela gritou, e o som daquela voz não parecia vir de uma garganta humana. Antes que qualquer um pudesse reagir, as mãos dela agarraram o emaranhado de fios e canos que ligavam a Rosinha à vida. Ouvi um barulho seco, um estalo de metal e plástico sendo arrancado com violência. Ritinha não apenas desligou, ela destruiu. Os pinos das máquinas voaram pelo chão. Os fios foram partidos ao meio, e o respirador soltou um suspiro metálico final antes de se calar para sempre. Eu soltei um grito que rasgou o meu peito, um som que não tinha palavra, era só dor pura. Corri para cima dela, mas os seguranças já a derrubavam no chão. Não, Rosa! Não! Eu clamava, me jogando sobre o corpo imóvel da minha mulher. O silêncio que se instalou era absoluto, quebrado apenas pelo barulho da briga no chão. O monitor, que antes fazia aquele bip de esperança, agora era uma tela preta, cega e muda. O Dr. Arnaldo entrou correndo, o rosto pálido como um lençol. Ele olhou para a bagunça de fios destruídos e gritou por outro aparelho. Enfermeira, traga um respirador reserva, rápido! Ele ordenou, mas a resposta veio como uma bofetada. Doutor, o outro está na cirurgia de emergência com o rapaz do acidente. Não temos mais nenhum aparelho de suporte de vida funcionando na unidade. Aquele hospital era pequeno, um posto avançado no meio do sertão, e a maldade da Ritinha tinha sido calculada no milímetro. Não tinha como religar. Não tinha para onde correr. Enquanto os seguranças arrastavam a Ritinha para fora, ela virou o rosto para mim. Ela sorria, um sorriso largo, vitorioso de quem tinha acabado de queimar o mundo só para ver o cinza. Eu não tive raiva dela naquele momento. Eu só sentia um vazio que parecia um abismo. Caí de joelhos ao lado da cama da Rosa, segurando a mão dela que já começava a esfriar sem o calor da máquina. Não vai embora, minha flor. Não me deixa aqui nesse escuro. Eu chorava.
as lágrimas molhando o rosto dela que continuava sereno, como se ela estivesse dormindo um sono sem fim. Foi aí que uma luz de desespero brilhou na minha cabeça. Lembrei do que o povo antigo dizia, que o amor de mãe atravessa até a parede da morte. Me levantei como um louco, saí do quarto tropeçando e fui até o berçário ao lado. Ignorei os gritos da enfermeira que tentava me impedir por causa da pneumonia dele. Peguei o meu filho, o nosso pingo de gente, com todo o cuidado, mas com toda a pressa do mundo. Voltei para a UTI e coloquei o menino deitado bem do ladinho do peito da Rosa. Olha aqui, Rosa. O fruto do nosso amor tá aqui. Ele precisa de você. Eu não dou conta sozinho, minha vida. Acorda para ver o seu menino. Eu implorava, soluçando. O pequeno, sentindo o contato com a pele da mãe, esticou uma daquelas mãozinhas miúdas, frágeis como asa de passarinho, e tocou no rosto da Rosa. Ele soltou um gemidinho baixo, um chamado que parecia vir de outra vida. E então, meus amigos, o tempo parou. Eu senti um tremor na mão da Rosa que eu ainda segurava. Primeiro achei que era o meu próprio corpo tremendo, mas não. Os dedos dela, um por um, foram se fechando devagar, até que ela deu um aperto firme, um aperto de quem diz, eu tô aqui. Eu prendi o fôlego, com o coração querendo sair pela boca, e vi o milagre acontecer diante dos meus olhos. O peito dela, sem ajuda de máquina nenhuma, deu um suspiro fundo, uma lufada de ar que veio lá do fundo da alma. Ela não estava mais ligada a fio nenhum, mas o coração dela tinha decidido bater por conta própria, chamado pelo toque do filho que ela quase não conheceu. O silêncio que tomou conta daquele quarto de hospital depois que as máquinas foram arrancadas não era um silêncio de morte, era o silêncio do milagre pedindo passagem. Eu segurava a mão da Rosinha com tanta força que meus dedos estavam brancos, e o nosso filho, aquele pinguinho de gente, continuava com a mãozinha espalmada no rosto da mãe, como se estivesse passando para ela toda a vida que ele tinha acabado de ganhar. O Dr. Arnaldo estava parado na porta com as mãos trêmulas, olhando para o monitor apagado e para a mulher que, pelas leis dos homens, já deveria estar partindo. Foi então que o impossível aconteceu. Primeiro, foi um suspiro, um som que veio de dentro do peito dela, arrastado, profundo, como se ela estivesse subindo de um poço muito fundo para buscar o ar. Depois, os olhos dela, aqueles olhos que eu achei que nunca mais veriam o sol, se abriram devagar. No começo eles estavam nublados, sem foco, mas quando encontraram os meus, a luz voltou. Ela não me olhou como alguém que estava morrendo. Ela me olhou como alguém que tinha voltado de uma guerra. Zé. A voz dela saiu num sussurro quebrado. Uma voz que parecia vir de longe, mas que acertou em cheio o meu coração. Eu também preciso de você, Zé. Eu nunca saí daqui. Eu estava ouvindo você chamar. Eu senti a minha alma se desmanchar em lágrimas. Eu não conseguia falar, só conseguia soluçar, com a cabeça encostada no lençol. Mas o despertar de uma alma não é sempre suave. A Rosinha, sentindo a vida voltar a correr nas veias, foi tomada por uma agitação repentina. Era como se o corpo dela estivesse lutando contra o tempo que ficou parado. Ela tentou se sentar, as mãos tateando o vazio onde antes estavam os canos. Me tira daqui, Zé. Eu preciso ver o meu filho. Me tira desse escuro. Ela começou a gritar, uma voz carregada de uma urgência visceral. Os médicos e enfermeiras entraram correndo, assustados com aquele surto de vitalidade. O Dr. Arnaldo gritava ordens, pedindo sedativos leves, pedindo exames, enquanto eu era afastado da cama pelos seguranças. Eu chorava, mas era um choro de vitória. Ela voltou, doutor. Ela falou comigo. Eu gritava no corredor enquanto via, através do vidro, a Rosinha sendo contida pela equipe médica. Foram as horas mais longas da minha existência. Fiquei sentado no chão do corredor, com o menino no colo, sentindo o calor dele e o cheiro de vida que agora preenchia o ar. Os médicos entraram e saíram, trouxeram papéis, fizeram testes de reflexo, e a cada notícia que chegava, meu peito se enchia de uma paz que eu nunca imaginei conhecer. É um milagre clínico, Zé. O doutor me disse com os olhos vermelhos.
Não há explicação na medicina para o cérebro dela ter religado dessa forma, mas ela está lúcida. Quando finalmente me deixaram entrar de novo, o sol da tarde já entrava pela janela, pintando o quarto de dourado. A Rosinha estava sentada, encostada nos travesseiros. Ela ainda estava pálida, mas tinha um brilho nos olhos que era mais forte que qualquer lâmpada. Quando ela me viu com o menino nos braços, ela estendeu os braços, trêmulos, mas cheios de desejo. Eu entreguei o nosso filho a ela. Foi a cena mais bonita que Deus já permitiu que eu visse. Ela olhou para o rostinho dele, chorou um choro silencioso e, com a naturalidade de quem nasceu para ser mãe, abriu a blusa do hospital e o aninhou no peito. O menino, que até então estava inquieto, se calou na hora. O som dele mamando, aquele barulhinho rítmico da vida sendo alimentada pela própria vida, era a música mais perfeita do mundo. Ficamos ali, nós três, formando um círculo de proteção que ninguém mais poderia quebrar. A recuperação foi rápida, como se a terra estivesse com pressa de ter a sua dona de volta. Em poucos dias, estávamos atravessando a porteira da nossa casinha. O velho relinchou alegre quando nos viu chegar. A dona Maria estava lá, com os olhos vermelhos de tanto rezar e agradecer, e o cheiro de café fresco e bolo de milho perfumava o terreiro. A Ritinha? Dizem que ela sumiu no mundo, fugindo da vergonha e da polícia. Mas eu nem guardo mágoa. Quem tem o amor que eu tenho em casa não tem espaço para guardar veneno no coração. Os anos passaram rápido, como as águas do ribeirão depois da chuva. O nosso filho cresceu forte, com a saúde de quem foi forjado na luta e alimentado com milagre. Ele corre hoje pelo cafezal ajudando o pai a carpir, com aquele mesmo brilho nos olhos que a Rosinha me deu naquele quarto de hospital. Hoje, quando o sol se põe atrás do espigão e eu sento na varanda com a Rosa segurando a mão dela, aquela mão que nunca soltou a minha, eu olho para a nossa terra e entendo que a gente não planta só café. A gente planta esperança, a gente planta fé e, acima de tudo, a gente colhe o amor que nunca se entrega. A vida é dura, meus amigos, mas para quem tem um motivo para lutar, ela sempre encontra um jeito de florescer.